OAB, depois de muito tempo de leniência, decidiu se manifestar. Coloquem a matéria sobre a OAB. O diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Guito. Em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros, é que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal. E é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Já tá ótimo. É isso aí. Bom, loucura, né? Loucura. Finalmente a OAB decidir falar alguma coisa. Também vamos ver até que ponto isso vai, né? Eu quero saber a leitura do Adrilles sobre isso, porque principalmente quando o Marco está aqui, porque o Marco também está ali na área dos juristas, dos advogados, etc., ele sempre faz muitas críticas à OAB, justamente porque a OAB tem o hábito de ser meio morninha, tem o hábito de ver as coisas acontecendo e não fazer nada. Só que agora chegou neles, né? Os advogados estão sendo impedidos de fazer sustentação oral. Então eu quero saber como que você vê isso, Adrilles. Antes tarde do que nunca, ou no fim das contas eles só estão agindo em benefício próprio? Não há nenhum momento que seja tarde para enfrentar e combater uma ditadura. O problema da OAB é o oportunismo. Como você bem disse, eles estão fazendo isso porque bateu na bunda. Os advogados estão sendo prejudicados, e ele não está falando exatamente dos clientes que estão sendo prejudicados. Os clientes é que estão sendo prejudicados quando o advogado não pode fazer uma sustentação oral defendendo um cliente que, por exemplo, eventualmente pode estar a se defender de se proteger de bombas de efeito moral, ou estava filmando lá as invasões do 8 de janeiro, foi condenado a 17 anos de cadeia por um Ctrl-C, Ctrl-V, sem a possibilidade de sustentação oral de defesa do seu cliente de um advogado, ou então de um julgamento de manada, que o Alexandre de Moraes fala, não importa quem quebrou, quem não quebrou, estava lá, vai ser condenado a quase 20 anos de cadeia. Ou seja, isso destrói as prerrogativas da justiça real, de uma defesa legítima de um cliente que está acusado de um crime que eu já acho absurdo em si, que é um crime de golpe de Estado. Já teve dezenas de manifestações que invadiram o Congresso Nacional, usando de violência, usando de depredação pública, que eu condeno também. Mas isso dá o quê? Dá uma cesta básica de condenação. Isso não dá 17 anos de cadeia, coisa que não é imposta nem a assassinos e pedófilos no Brasil, né? Então a OAB está chegando tarde, muito tarde, por causa de interesses próprios dos seus advogados, que estão sendo alijados do direito de defender os seus clientes. Só que os abusos estão perpetrados há muito tempo. E não é que a OAB é atrasada, a OAB é de esquerda. Era de esquerda, pelo menos, né? Agora não sei se continua, mas eventualmente está se tornando oportunista, mas é um oportunismo bom, que serve para clarear a ditadura em que a gente está vivendo, ainda que seja corporativista para defender a prerrogativa e os direitos dos advogados em específico. E você falou uma coisa que me pegou e eu quero passar para ouvir a opinião do Gustavo sobre isso. Você falou, o grande problema é que quem se prejudica de verdade com isso, Gustavo, com as ações do STF, não é nem o advogado. Quem se prejudica é o cliente do advogado. É a pessoa que está sendo condenada por crime que não existe, e aí o advogado não pode fazer nem sustentação oral, entendeu? Então, eu quero ouvir o seu ponto de vista com relação a isso, porque de fato é absurdo. E eu acho que, assim, tudo bem, melhor falar do que ficar quieto. Mas eu acho que beira a cara de pau falar disso dessa forma, nesse momento, você não acha? Não beira a cara de pau, é uma cara de pau completa, né? Eu tenho, olha, um pé e meio atrás com a OAB, né? Mas que bom, se eles quiserem ser aliados circunstanciais agora e exercer as prerrogativas que eles têm, de fato, palmas para a OAB, vamos lá, isso aí. Acontece que é exatamente como tu falou, Dudu, e o Adrilles complementou, é porque chegou neles, E numa ditadura as pessoas têm que entender, ainda que seja uma ditadura que se identifique como democracia, todo mundo vai para a vala. As pessoas têm que entender isso. Ah, que bom, olha lá, os bolsonaristas, a extrema-direita está se ferrando. Todo mundo vai se ferrar, porque esse monstro vai ficando tão grande que ele simplesmente, quem manda, eles vão dizer assim,
O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele está chegando quase naquele ponto do Lestat Semois, né? Do Luiz 15, 14, sei lá, depois o Adriles me corrige, o Adriles sabe. 14. O Estado sou eu. O Estado sou eu, ou seja, é isso. E aí não sobra nada para ninguém. E agora chegou na OAB, porque eles estão, obviamente que quem está sendo prejudicado na prática são os clientes, mas os advogados estão perdendo aquela reserva de mercado ali, estão sendo impedidos de trabalhar. E isso era óbvio que ia chegar neles. E vai chegar em muito mais gente, porque essa ditadura foi sendo instalada muito gradualmente no Brasil e sempre com aquele lacinho bonitinho. Olha aqui, ó, é um monstrengo, mas está embrulhado num laço em defesa da democracia. Só que esse laço está ao redor do nosso pescoço, não focando, e chegou neles também. E agora eles resolveram agir. Antes tarde do que nunca, que bom, palmas para a OAB. Mas vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí, porque de repente o STF faz um aceno para eles ali, joga um ossinho, eles saem correndo, abanando o rabo e não fazem nada. Vamos ver, torço para que de fato eles resolvam entrar nessa briga para defender o que é certo. Não é nem defender o lado de A ou de B, é defender o que é certo. As prerrogativas e o direito à ampla defesa que está sendo cerceado por conta desse ativismo judicial, essa ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.